had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Hello, pessoal! Estamos por aqui novamente, né? Depois de um leve ato na semana passada. Mas voltamos da forma que o povo gosta, né? Respondendo perguntas. Mas antes de fazer isso, estou com ela, como sempre, minha fiel escudeira Drica Evarini. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Agatha. Eu já vou pedir desculpas, né? Porque, coitados, eu até brinquei com meu amigo, coitado da Agatha. A Agatha que lute pra ter que lidar com essa minha voz. Mas a minha preocupação é quem vai ouvir o podcast, né? Ouvir essa minha voz ou tentar ouvir a minha voz. Já vou pedir desculpas que ela simplesmente sumiu de ontem pra hoje. Mas estamos aí na luta. Vamos responder as perguntas da galera. E tem uma pergunta em especial aqui que me deixou muito feliz, né? Porque daí vai me dar o espaço necessário para falar do que é bom na NBA nessa temporada, né? Mas enfim. Vai lá, Agatha. Puxa Você tá com a voz da Aracida Top Term. Não sei se ela existe aí em Joinville. Mas entendedores entenderão. Quem gosta de casa de família vai lembrar da grande Aracida Top Term. Que hoje é você, né, Drica? Mas vamos às perguntas. A gente fez um post lá no Twitter, né, pra galera deixar as perguntas. E hoje a gente vai responder 5 delas, tentando seguir uma pequena ordem lógica, mas a gente vai fazer isso até o final da temporada, né, Drica? Precisamos fazer mais, inclusive. E eu queria começar por uma pergunta capciosa. Antes de mais nada, até falar que saiu o Power Ranking, que o Oklahoma City Thunder continua em primeiro lugar no Power Ranking da NBA. E perguntar pra você, Drica, esperava que o Oklahoma City Thunder figuraria em primeiro lugar no Power Ranking deste ano, antes da temporada começar? Cara, se a gente puxar o nosso palpite, do nosso episódio, aliás, de palpites, mais uma vez eu disse que eu estava muito animada para assistir o teu time. Ano passado já era minha aposta para surpresa, mas aí o chat acabou se machucando, né? E eu mencionei isso. Mas, cara, o que vem jogando o Oklahoma, e é o que você já falava, e a gente já falava aqui no podcast, né? Há algum tempo, inclusive, que era um time muito jovem, que precisava desse período com todo mundo junto, para mostrar o que poderia fazer. Na temporada passada já deu uma graça, né? Já fez aí uma gracinha. E nessa temporada agora a gente tá vendo o que o Oklahoma tá fazendo. Infelizmente perdeu ontem, né, Agatha? Mas você acabou de... Eu não assisti, você acabou de avisar que estava sem seu menino Shai. Mas é um time que eu gosto muito de ver jogar, porque é um time jovem, talentoso, com uma energia muito grande, né? E a gente falava sobre isso já na temporada passada, e agora a gente tá vendo que é uma realidade. É uma temporada, assim, para quem não vem acompanhando a evolução dos times, pode parecer muito estranho, né? Ou para quem assiste, sei lá, só playoffs, dá uma passada de olho, assim, na NBA, não acompanha, né, o desenvolvimento dos times, pode parecer uma temporada meio estranha, você vê o Oklahoma lá em cima, o Minnesota lá em cima, mas são times que a gente vinha falando já, né, que o encaixe aconteceria, que com mais tempo, né, de jogo, de entrosamento desses jovens, ou, né, no caso do Minnesota, com o time conseguindo rodar mais, aconteceria alguma coisa, e a gente tá vendo aí, né, o Oeste com esses dois times lá na ponta. Então, não sei se liderando o Power Ranking eu apostaria meu dinheiro, mas que estaria em bons lugares, com certeza, Agatha. Em segundo lugar tá o Boston Celtics, né? Mas não mencionaremos ainda, porque a gente vai ter uma pergunta completamente dedicada ao time de Massachusetts. Então, vamos começar justamente
puxei Oklahoma, você fica aí achando que é só porque eu quero falar de Oklahoma, e nem é. É porque ontem o OKC jogou contra o Lakers e a primeira pergunta foi do Matheus, @mate_OCS. Darvin Ham tem que ser demitido? Aí jogo pra você, né, Drica? O jogo de ontem é um jogo em que Anthony Davis e LeBron James jogaram muito bem. LeBron 25 pontos, 6 assistências, 7 rebotes. Anthony Davis 27 pontos, 15 rebotes e 5 assistências. Austin Rivers 5 pontos e 7 assistências. DeAngelo Russell 14 pontos e 6 assistências. Um time que, enfim, no papel poderia estar muito melhor do que está agora. E aí, justamente essa pergunta vem no sentido de: você acha, Drica, que Darvin Ham é o problema desse Los Angeles Lakers? Cara, eu sempre tenho uma dificuldade, né, de falar sobre demissões de técnicos ao longo da temporada, porque a gente, no Brasil principalmente, a gente tem essa cultura, né, dos esportes daqui, futebol principalmente, de demitir, de apontar sempre o técnico como o principal culpado, né? E não necessariamente é isso. Eu acho que no caso do Lakers é mais uma questão de montagem de elenco do que necessariamente do técnico. Não estou isentando o técnico de nada. Eu acho que sim, tem suas responsabilidades. Mas, por exemplo, né, fazendo um paralelo ao Boston Celtics, na temporada passada, Joey Mazzulla foi muito criticado, inclusive por mim. Foi a primeira temporada dele como técnico, né? Foi jogado naquela fogueira, enfim, todo mundo sabe, a gente já falou aqui. E olha o quanto mudou, né? Inclusive ele, obviamente que o Celtics montou um elenco, enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas ele também tem um papel muito fundamental no que está acontecendo com o Celtics. Então eu não acho que seja o principal culpado, eu acho que é uma questão de montagem de elenco. A gente está falando de um time que tem suas duas principais estrelas, obviamente, LeBron James e Anthony Davis. LeBron James faz coisas absurdas e absolutamente surreais que a gente não entende como ele faz com 39 anos, mas ele tem 39 anos, a gente não pode se esquecer disso. Anthony Davis, por mais que ele engate algumas sequências de jogos bons, e quando eu digo bons, não no sentido de ele apresentar um ótimo basquete, porque a gente sabe do que ele é capaz, mas de se manter saudável. É sempre um problema para o Anthony Davis isso, e eu não acho que o Rooster dê conta de amparar esse time quando não tem os dois, ou quando um dos dois não tá bem, enfim. Sempre o Lakers depende dos dois. E é óbvio, a gente tá falando de uma NBA que, como você falou, né, o Shai não tava jogando ontem, o Celtics depende de Jason Tatum e Jaylen Brown, mas quando existe, né, um time mais conciso, mais coerente, mais homogêneo, isso não impacta tanto, né? No caso do Oklahoma, quando o Shai não joga, beleza, ontem perdeu, mas várias vezes o Shai não jogou e o time venceu. Ontem o Jaylen Brown não estava jogando e o Celtics venceu. Então, assim, precisa ter, né, um elenco de apoio capaz de suprir algumas necessidades. Não estou falando de jogar o que jogam LeBron James e Anthony Davis, mas de entregar. Então eu acho que a culpa maior não é do Darvin Ham, não estou o isentando disso, ele precisa também assumir responsabilidades, mas ele precisa ter um elenco para trabalhar, e a gente sabe que no Lakers não é o treinador que pede e que monta o elenco antes de começar a temporada, né? Não só. E a gente tá falando da franquia mais complicada de se trabalhar na NBA, né? Tanto pro jogador quanto pro treinador. E você pega vários jogadores que foram draftados pelo Lakers e não continuam na equipe, né? Pouquíssimos continuam, inclusive. É muito difícil se manter por lá. Isso falando de jogadores muito bons que estão fazendo boas temporadas e boas carreiras em outros times. Caruso que o diga, né? Caruso, Brandon Ingram, tem um monte de gente aí, tem uma o último, acho que foi o Caruso, né? Enfim, vou voltar nisso, mas um erro crasso do Lakers. Exatamente, assim, até quem joga bem acaba não ficando. Então, existe esse primeiro fator. Em termos de técnicos, existe um segundo fator que você é técnico de LeBron James. Então, você tem a franquia mais complicada e o jogador mais poderoso da liga, né? E a gente sabe como é o LeBron, como o LeBron faz suas próprias movimentações para montar e desmontar times e enfim.
E soma-se isso também o fato do Darvin Ham ser um treinador novato, né? No que diz respeito a tempo mesmo. Ele entrou ano passado como head coach e todo mundo queria que ele fosse o head coach. Porque todo mundo sabe do currículo, da competência e da capacidade que tem Darvin Ham. Só que poucas pessoas têm a paciência para esperar que um técnico atinja o seu potencial. A gente pode até depois fazer um paralelo com o Joe Mazzulla, né? Acho que os dois caíram meio que nessa mesma situação. A gente está falando dos dois maiores times da NBA, e aí, enfim, em um determinado momento, o antigo treinador foi demitido e eles foram promovidos aí a head coach e tiveram essa batata quente para pegar. Joe Mazzulla também foi criticado, mas hoje Darvin Ham lida com duas grandes estrelas e não consegue fazer com que elas joguem. O Joe Mazzulla tá lá liderando o leste sem ter esse tipo de preocupação. Mas o Lakers ainda tem algumas peças faltando, né? E é sempre o time que tá dentre os interessados em jogadores, né? Se sai um rumor de um jogador que quer ser trocado, provavelmente você vai ter também o interesse do Lakers em pegá-lo. Então existe a possibilidade de algo ocorrer até a trade deadline, uma grande possibilidade, porque se até lá o Lakers não estiver bem colocado, algo será feito, né? Alguma movimentação será feita para que eles cheguem mais forte nos playoffs. Especialmente para chegar nos playoffs, né? Hoje o Lakers tem apenas uma vitória a mais do que o Rockets, tá na 10ª posição, iria hoje para um play-in com o Jazz, precisando ganhar do Jazz para pegar um play-in entre o perdedor aí de Pelicans e Suns, e vencendo os dois, pegaria Thunder, vencendo os dois, pegaria Timberwolves hoje, né? Pegaria o primeiro colocado. Então, um cenário que eu imagino que o Lakers queira fugir ao máximo, pelo menos chegar ali na 8ª posição para precisar vencer só uma, né? E ir para os playoffs. Mas atrás deles você tem o Warriors, por exemplo, né? Um Golden State que também está muito desestruturado, mas que sempre dá um gás na reta final. Eu não sei se consegue essa temporada, mas eu acho que os dois times vão correr e vão tentar fazer alguma coisa para chegarem pelo menos aos playoffs. Especialmente o Lakers, porque o LeBron tá naquela situação, né? É fim de carreira, apesar de não estar diminuindo a intensidade por causa disso. E ano que vem é o ano do Bronny entrar na NBA. Então, é provavelmente um time que tem interesse em manter LeBron e receber Bronny para criar em volta de si mais uma grande narrativa, né, do Showtime e tudo mais, e conseguir mais dinheiro. Então o Lakers precisa se movimentar. De novo, não acho que Darvin Ham tem que ser demitido, até porque escolheria quem, né? Quem o Lakers colocaria no lugar e daria tempo para que esse time amadurecesse. Acho que agora já tá muito em cima da hora. E a torcida tem que ser, de certa forma, mais compreensiva com o trabalho do treinador e entender o que falta em seus jogadores, né? Porque para mim, muitas vezes, falta comprometimento de parte desses jogadores do Lakers em seguir um sistema proposto pelo Darvin Ham e ficar muito nessa coisa de vamos observar o que as duas grandes estrelas fazem, só que eles não são grandes estrelas, né? Então, para mim, existe essa complicação da existência do Los Angeles Lakers em si, né, Drica? É isso, né? Eu acho que a culpa não é tanto do treinador, e sim do que ele tem para trabalhar e como ele tem para trabalhar, né? E existe, como você falou, existe uma pressão gigantesca em cima de um time como Los Angeles Lakers, numa situação, você citou o Warriors, que também tá com uma pressão gigantesca, tem uma derrota a mais só do que o Lakers. Então, algo precisa ser feito, sim, para que LeBron James não fique fora dos playoffs, como já aconteceu com o Los Angeles Lakers. Às vésperas aí de sua aposentadoria, que ninguém sabe direito quando vai ser. Mas eu acho que é mais no sentido de mexer no elenco do que com o técnico. Porque, como você falou, Darvin Ham começou ano passado, tá ainda muito verde nesse sentido, precisa de tempo para amadurecer. E aí você vai trocar, você não vai ter esse tempo. Você vai ter nem metade da temporada para trabalhar. E aí, vai trabalhar com o quê? Vai chegar um técnico, mas só vai chegar o técnico, as peças vão continuar as mesmas, os problemas
estruturais do time vão continuar os mesmos e aí não vai mudar nada. Inclusive, falando em troca, começa a se aproximar a trade deadline, a gente tem, né, os perfis sugerindo trocas e tudo mais. E uma das que eu vi, que acho que deve ser por isso minha imunidade baixou depois que eu vi aquela foto, era o Marcus Smart indo pro Lakers e uma penca de gente indo pro Grizzlies. Faria sentido. Seria uma peça importantíssima para esse time do Los Angeles Lakers. Daria, né, um vigor defensivo muito grande. É um cara que pode sim jogar de playmaker, né, de armador, enfim. Pode ser o armador primário, mas não vai acontecer, né, gente? Pelo amor de Deus, o Grizzlies não é louco, até porque o Grizzlies não tem 80% do time. Enfim, vamos para a próxima? Acho que é o nosso consenso então, né, Agatha? Darvin Ham não deve ser demitido. O problema é outro. Não deve ser demitido, apesar de ser parcialmente responsável, não é o único, né? Mas vamos Exatamente. à próxima, Drica, porque a próxima tem muito a ver com isso também, né? Eu acho que o Lakers foi o último grande time panela que venceu, né, ali na bolha. E ainda assim, muita gente contesta a bolha. Eu não contesto, mas muita gente faz isso. E aí o Davi Nunes perguntou, @N23Davi, por que as atuais panelas fracassaram? Suns, Nets, Golden State Warriors. Você sabe que eu terei muito a dizer, né? Mas comece. Pode dizer. A gente fala de panelas há algumas temporadas aqui, né, Agatha? Eu nem lembro mais, que a minha memória também não é tão boa assim e tudo vai se misturando nesse mundo da NBA. Mas quando nos últimos tempos aí, né, a panela do Nets, por exemplo, foi formada, foi o que, Agatha? A gente tá em 2024? 20? 21? Foi pós-pandemia, né? 21, eu acho que foi, não? Não foi 22? Enfim, quando Acho que foi 21, 22. quando foi formada a panela do Nets, a gente falou que não daria certo, né? Não deu. A gente tem um Suns com um Bradley Beal, que eu não consigo entender ainda até agora o que foi fazer lá. Que também não tá nem jogando, né? Enfim, né? É um jogador que tem muitos problemas de lesão. É um jogador que jogou a vida inteira no Washington Wizards e se destacava, obviamente, 50 pontos por jogo em um time que não tinha mais nada, mas que não tá rolando, né? Não tá rolando com Devin Booker e Kevin Durant. Já saíram, né, alguns fofocas, bastidores, enfim, tratem como quiser, que o Durant negou, mas o Durant, enfim, né, todo mundo conhece o Durant na internet, que ele estaria insatisfeito com o time. Fato é que não encaixou. A gente sabe que se encaixar vai ser muito foda, né? A gente tá falando de um poderio ofensivo gigantesco, falando de Bradley Beal, Kevin Durant e Devin Booker. Mas não encaixou e falta uma coisa para dar liga aí, né? Falta um armador que faça essa bola girar e que faça a bola girar de fato, né? Que não fique com a bola, como a gente sabe que são características dos três jogadores. Nets eu nem considero mais panela, né? A gente já falou sobre isso, ela se dissolveu, cada um foi para um lado e agora o Nets é um time em reconstrução. E eu também não considero o Golden State Warriors uma panela, porque é um time que de fato foi formado pelo draft, trouxe algumas peças, né? Trouxe o Chris Paul, mas eu acho que eu considero uma panela, não sei se você concorda, Agatha, mas eu considero uma panela quando jogadores já consolidados, né, escolhem ir para um time e jogar juntos para vencer lá naquele time. Então o Golden State Warriors foi formado assim, né? Então não considero uma panela, porque foi uma panela construída, vamos dizer assim. Então para mim o Suns é a panela aqui, né? A última panela que foi formada, porque o Nets não é mais. E eu acho que é mais por isso, não encaixa, não faz sentido para mim três jogadores com essas características, de novo, sem um elenco de apoio que possa realizar essas funções. Eu acho que o Suns tinha muito isso nas duas últimas temporadas, em que ficou ali no quase vai, né? Vou mandar um abraço pro Lucas Nepopop, inclusive, que acreditou demais. Mas eu acho que falta isso agora. Mas eu vou deixar você falar, porque você foi vítima, né? Eu vou dizer assim, você foi vítima de Kevin Durant, que faz parte de... Acho que só não fez parte da panela do Lakers, porque não sei porquê, porque das últimas ele fez de todas. Você vê o problema, né? Eu só diria que Golden State Warriors, como você disse, não é uma panela e também não fracassou, né? Se 4 títulos é um fracasso, Assim, sinceramente...
Talvez seja o que ele quis dizer, seja o fracasso dessa temporada, né? Mas, enfim, Mas os essa caras estão temporada, envelhecendo também, né? Vamos. ela passa por muitas problemáticas, É, começando com Draymond Green. Draymond Green dando soco no Jordan Poole e terminando com o Draymond Green dando soco em metade da liga e ficando de Engraçado, fora. né? Me parece que a gente já tem um culpado, assim. Parece que. E você sabe que eu defendo muito o jogo de Draymond Green. Eu já ia falar um of course. É claro que eu não defendo as agressões, né? Mas eu sempre falo que o Green é a alma desse time no sentido de manter as coisas juntas. E é o que falta nas outras panelas pra mim. A gente sempre fala de grandes estrelas e as grandes estrelas são sempre aquelas que serão lembradas, mas a cola que mantém essas grandes estrelas juntas e jogando bem é muitas vezes esquecida. E foi o que fez o Lakers depois de ter sido campeão. O Lakers troca Caruso, o Lakers troca KCP, o Lakers troca Kyle Kuzma e mais uma série de outros jogadores que eram justamente essa cola. A cola que possibilitava que as grandes estrelas pudessem desempenhar seu papel sem precisar se sobrecarregar, prestando atenção em outras partes do jogo. E aí você tem um Nets, mesma coisa. Você tinha um time com Jarrett Allen, você tinha mais uma série de outros jogadores que estavam e tinham sido draftados pela franquia. E aí foram trocados para trazer esse Big Three, né? Para trazer Kyrie Irving, trazer Kevin Durant e trazer James Harden. Que são 3 jogadores completamente descompromissados, né? No sentido real da palavra, em não vencer, mas em tornar seus times melhores. Eles são melhores. E o time precisa ser melhor para eles e não vice-versa. E é por isso que Kevin Durant, por exemplo, deu certo no Golden State Warriors, porque entrou num sistema pronto e foi campeão, e não deu certo em um sistema que ele precisava criar, né? Esses jogadores não criam um sistema. Como disse o próprio James Harden, né? Eles são o sistema. E ele estava muito certo quando ele falou isso. Isso, muitas vezes, é um problema, se você não tem uma cultura criada. E o Suns é complicado, né? Porque o Suns, para mim, não deu errado. O problema é que a NBA é muito cruel. Todo tempo você tem um time que vence e você tem 29 times fracassados. E nas temporadas em que o Suns lutou, nessas últimas temporadas em que o Suns tinha time para chegar em algum lugar, você tinha grandíssimos times no caminho. Eu acho que a única vez em que realmente para o Suns aconteceu uma vergonha foi aquele jogo contra o Luka, né? Contra o Dallas, em que o Suns tomou uma lapada histórica. Mas é muito difícil ser campeão. Tem muitos times que não foram campeões, times incríveis, gigantescos, maravilhosos, que nunca foram campeões, porque, de fato, é muito concorrido. O próprio Boston Celtics. A gente vai falar disso já, mas o Boston Celtics já poderia ter sido campeão, não fosse outros times igualmente bons ou até melhores naquele momento, que tivessem algum atributo extra aí que o Celtics não tinha naquele momento, e não conseguiu ser. Então, para mim, a questão principal das panelas é isso. É que se perde a identidade oculta de um time, né? Que são esses jogadores que completam o elenco das estrelas. Quando a gente via super times ali, Lakers Showtime, e vinha Kareem Abdul-Jabbar, e aí depois você tem Lakers na época de 2000, aí vem Shaquille. A gente ainda tá falando de uma época em que o jogo, no geral, era muito centralizado no garrafão, em que o pivô fazia boa parte da movimentação de jogo, um jogo concentrado ali. O jogo mudou. Então hoje você abre mão de um chutador de 3, de um bom defensor de perímetro, de um jogador que infiltra de fora e bate para a cesta, abrir mão muitas vezes de vencer o campeonato. Coisa que não era a mesma resposta há 20 anos atrás. Então as super panelas estão entendendo que hoje é diferente. É diferente para se adaptar e é diferente para ser campeão. Os times que foram campeões recentemente, com exceção do Lakers, são times que têm nas suas superestrelas e
boa parte dos seus jogadores aí que suportam a estrela draftados pela franquia. Golden State Warriors, o próprio Denver Nuggets é um excelente exemplo, o Milwaukee Bucks, e por aí vai. O Bucks fez uma contratação pontual e montou um time em volta, sabe? Então, pra mim, essa é a questão. Hoje, essa é a chave do negócio, e é por isso que eu acho que Boston Celtics, a gente até vai entrar nessa questão agora, Boston Celtics pode ser campeão, o próprio Oklahoma pode ser campeão, times que se montaram de dentro pra fora, e não de fora pra dentro, né? Exatamente. É o que a gente sempre fala aqui, na verdade, né? Eu acho que é um gosto em comum aqui dessa dupla de podcast. E talvez seja porque os nossos times têm isso como característica, né? Montar os seus times, ter essa paciência para produzir as suas próprias estrelas. Obviamente que ninguém tá falando aqui que Celtics e Oklahoma não vão contratar. O Oklahoma contratou o Shai. O Celtics foi lá e trouxe Drew Holiday e Porzingis, enfim, o próprio Derrick White. Mas a base do time é sempre via draft. E aí cria-se uma identidade com a cidade, uma identidade com a torcida, uma ligação muito grande que é importante. Você citou o Denver Nuggets. Pô, muita gente critica o Jokic, que pra ele aquilo é um trabalho, né? E, gente, é um trabalho de fato. A paixão fica por nossa conta. Claro que os jogadores sentem também, tem uma ligação, mas é um trabalho. Mas ele foi draftado, tá lá, tá construindo tudo isso. O Denver Nuggets não tá liderando o Oeste, mas continua sendo um time absolutamente fortíssimo, candidato ao título. E eu acho que essas panelas, elas se constroem e se destroem muito rapidamente e não dá tempo. Esses times, eles não têm paciência para que essa montagem que vem via contratação de estrelas, para que aquilo dê liga. Aconteceu com o Nets, com o Lakers, beleza, foi campeão lá na bolha, mas depois não foi mais, né? Também tem isso. Por quê? Porque não tem esse outro, não tem esse elenco, né, de apoio, não existe mais essa ligação, não tem Agatha, você consegue me apontar hoje um jogador no Lakers? O LeBron James, a ligação dele é com o Cavs, ponto. Mas um jogador hoje no Lakers que tenha identificação com o Lakers? Não Eu tem. tenho um e a torcida não gosta, D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, exatamente. E vai ser trocado, provavelmente. Se não for na trade deadline, vai provavelmente ser eu diria Austin Reeves, né? Talvez. Se não for trocado naquelas, né? Porque lá é assim, trocou. Mas não tem, né? Não tem essa identificação. E é importante ter isso, né? É uma força oculta, talvez, que pode ajudar demais um time na hora, né? Que a coisa aperta. E essas panelas não tem no Nets. Isso não aconteceu com o Durant, Harden e Kyrie, que, pelo amor de Deus, juntaram as piores três personalidades da NBA juntas. Óbvio que não ia dar certo. Com o Suns, talvez o Booker tenha ali a sua identificação, mas assim, falta, né? O que o Durant tem de identificação? Não tem identificação com ninguém, né? Convenhamos. Tem identificação com o Oklahoma City Thunder, time do qual ele desistiu de jogar, assim. O Durant abriu mão de ser ídolo para ser campeão. Exatamente. E aí ele foi campeão. Foi, mas provavelmente não será mais. Exato. Não mantendo, né, essa conduta que ele escolheu pra ele depois que ele... Não vou nem dizer depois que ele saiu do OKC, porque ele escolheu ir pro Warriors e lá deu certo. Mas a partir dali, quando ele quis ser o cara unicamente de um time, porque ainda que ele tenha se juntado com o Harden e com o Kyrie, ele era o cara, né? Assim, se a gente for colocar numa escadinha. Ele não queria mais ficar do lado do Curry e aí escolheu esse caminho que não vai dar certo. Mas enfim, falta alguma coisa, falta essa identificação, as franquias não têm paciência para isso, porque elas investem muito em 2, 3 estrelas, e aí não dá certo, e elas não têm paciência daí, e as estrelas também não têm paciência, e aí, enfim, vira esse bololô aí que a gente tá vendo nas últimas temporadas de panelas se formando, panelas acabando, novas panelas se formando, e assim sucessivamente, com times que chegam às finais e que estão sendo campeões, sendo time basicamente sendo formados por draft. Milwaukee Bucks, sua principal estrela, veio de draft, demorou pra... Teve toda uma construção, né, do Antetokounmpo até que ele chegasse a ser este Antetokounmpo.
Denver Nuggets, a mesma coisa, manteve a base do time por muitos e muitos anos, o time e o técnico, para chegar ao Esperou título. o Jamal Murray voltar de lesão. Exatamente. Teve a paciência para trazer o Aaron Gordon, que era a peça que faltava. Eu acho que a paciência é a palavra-chave. A paciência de você entender que precisa construir um time e não trazer um time que invariavelmente pode até chegar ao título, como aconteceu com o Lakers, mas não vai se manter na parte de cima da tabela. Hoje, os times que estão sempre brigando por títulos são times que têm uma cultura e que mantêm uma base, né? O Warriors, quando foi campeão em cima do Celtics, o próprio Celtics, o Denver Nuggets, como a gente falou, o Milwaukee Bucks, o próprio Miami Heat, que traz sim peças, né? Trouxe o Jimmy Butler, mas existe uma cultura de manutenção, acabou de fazer uma extensão gigantesca aí, né, com o Eric Spoelstra. Então, assim, é essa cultura. Eu acho que é isso que falta em times que apostam em panelas e que, honestamente, já deveriam ter visto que não dá certo, né, Agatha? Exato. E aí, vamos falar de Boston Celtics, Lica? A parte feliz desse podcast. Eu tenho críticas e eu tenho elogios, como sempre. Você sabe que eu gosto do Boston Celtics, mas eu tenho críticas muito pontuais acerca do time no geral. Queria começar falando para uma pessoa que é controversa, né? A gente já falou tudo de ruim que a gente tinha pra falar. Só para não mencionar, né? Quem perguntou sobre o Celtics foi o perfil Defense, perguntando se o Celtics tem o suficiente para ser campeão, né? Só para mencionar também. Vai lá. Faça seus apontamentos com relação a Kristaps Porzingis. A amiga deve estar no mudo. Glória. Sempre, né? Sempre. Kristaps Porzingis. A gente sabe de toda a problemática ao redor dele, toda a questão do estupro. E, enfim, falamos disso sempre, né? Tem um perfil que falou sobre isso, fomos nós. Mas o Porzingis chega nessa troca do Marcus Smart, rodeado de muito ceticismo, inclusive, porque o Porzingis é um cara que já se machucou, que tem problemas para jogar, mas que foi antes de sofrer a lesão, que foi justamente quando tudo aconteceu também, né? Quando o caso aconteceu. E aquele momento no Knicks, ele era a sensação da liga, né? Ele era o unicórnio, ele fazia e desfazia. Ele não conseguiu fazer isso no Dallas e ele até participou de um podcast recentemente e falou que de fato ele não deu 100% no Dallas, que tinha um certo embate com o Luka e blá blá blá, mas parece que hoje, dentro do Boston Celtics, ele entende o papel que ele tem, especialmente depois da saída do Time Lord. Você que assistiu praticamente todos os jogos do Boston Celtics, eu queria sua análise do jogador, né? Do jogador Kristaps Porzingis e como ele chegou contribuindo para esse time mudar um pouco de cara, né? Porque assim, sai Marcus Smart, sai Time Lord, entra Porzingis e muda-se um pouco da característica do time, mas mantém esse time no topo. Primeiro eu vou mencionar novamente, porque eu acho que quando aconteceu a troca, chorei, né, obviamente, porque não queria Marcus Smart. Continuo com várias ressalvas com relação a isso, porque todo mundo sabe do meu amor pelo Marcus Smart. E pior ainda foi a chegada do Porzingis, né, uma troca em que me mandam a alma do time e me trazem um estuprador. A gente falou muito sobre isso aqui. E vamos continuar falando. Tenho todas as minhas ressalvas com relação a ele e isso vai continuar. Não importa se for ele a peça fundamental de um jogo 7 do título do Celtics, sempre vai existir essa ressalva com relação ao Porzingis. Dito isso, é um jogador que quando chegou, como você falou, eu acho que a gente até comentou sobre isso em algum episódio com relação à troca, essa questão dele e também com relação a dúvida se ele conseguiria se manter saudável. É a mesma coisa que a gente acabou de falar sobre o Anthony Davis, um baita jogador, mas que não consegue ter uma sequência de jogos, né? E o Porzingis tem esse problema, principalmente depois dessa lesão mais grave, né, do joelho dele, da perna dele lá em Nova York. Ano passado ele fez uma boa temporada pelo Wizards, mas ainda assim a gente, né, ficou naquela, tá, beleza, você fez uma temporada boa pelo Wizards, mas a gente tá falando de Boston Celtics, um time que tá sempre brigando pelo título, que já tem um problema com o Time Lord com relação à saúde,
Time Lord é um baita jogador, mas não consegue se manter saudável, inclusive está fora da temporada agora, né? Foi para Portland e está fora da temporada. Baita defensor, baita, enfim, é um grande jogador, mas tem esse problema. E o Porzingis vinha com esse histórico. E de maneira, acho que até surpreendente até agora, ele tem se mantido saudável. Perdeu alguns jogos, sim, mas todo mundo tem perdido jogos, né? Inclusive tivemos graves lesões já nessa temporada, a gente já falou sobre isso, sobre a questão das lesões, de toda a temporada a gente fala sobre isso, né? Mas ele tem conseguido se manter saudável. Hoje o Porzingis é um jogador fundamental, eu diria, para essa campanha do Celtics, né? Ele tem 19 pontos de média, mais de 50% de aproveitamento, mata a bola de 3, mais de 30% de aproveitamento, um plus-minus de 7, que né, o Celtics tem jogadores com plus-minus muito, muito bons, inclusive liderando aí a liga. Então é um jogador fundamental para esse Celtics, porque a gente vê um Celtics muito equilibrado nessa temporada. E eu acho que é isso que talvez dê para o torcedor celta uma esperança de título, né? Depois de tanto tempo. Lembrando que o Celtics não vence desde 2008, né? Chegou no final da penúltima temporada e faltava alguma coisa. Chegou todo mundo quebrado na final e faltava um quê a mais, que talvez tenha chegado com o Porzingis e com o Jrue Holiday, né? Hoje, os starters do Celtics, né? Os dois Jays, Porzingis, Jrue Holiday e Derrick White, pra mim, e não é porque eu sou torcedora do Celtics, talvez seja o melhor time titular da NBA, não à toa tem a melhor campanha da NBA. É um time que tem muitas armas, defensivamente muito forte, principalmente com o Jrue Holiday e com o Derrick White, com o Porzingis no garrafão, com os Jays também, que evoluíram absurdamente nas últimas temporadas defensivamente. E ofensivamente, porra, a gente não tem nem o que falar. A gente tem Jason Tatum e Jaylen Brown. Jason Tatum aí jogando, né, a nível MVP. Não tô dizendo que ele será o MVP, mas jogando nesse nível. Jaylen Brown, nível All-Star. Derrick White, nível All-Star. Jrue Holiday matando bolas importantíssimas e fazendo recuperação de bolas importantíssimas em momentos decisivos. E o Porzingis fazendo o que faz dentro do garrafão e ainda matando bola de 3. Sem contar, né, em um banco que tem contribuído e muito, né? Al Horford, que apesar da sua idade contribui muito, Peyton Pritchard, Sam Hauser, Brisset, próprio Luke Cornet, que esses dias inclusive fez um jogo que até parecia que ele era um bom jogador, um jogador razoável. Então eu acho que esse time do Celtics hoje, respondendo exatamente a pergunta, né, se o Celtics hoje tem o que é necessário para ser campeão, a minha resposta é sim. Tô dizendo que vai ser campeão? Não tô dizendo isso. Playoffs é outra competição. Existe essa questão de saúde, que foi o que aconteceu também na final contra o Warriors, além de ser o Warriors, né, que, enfim, a gente sabe como é. O Celtics chegou quebrado, mas hoje é um time que talvez o OKC e o Denver Nuggets possam vencer o Celtics numa série de 7 jogos. Todo mundo saudável, todo mundo jogando bem. E além da questão do elenco, de ter uma potência defensiva e ofensiva absurdamente ridícula, no bom sentido, como a gente acabou de falar do Darvin Ham, Joey Mazzulla evoluiu absurdamente como treinador. Sabe fazer ajustes durante o jogo, sabe quando parar o jogo, que era uma dificuldade muito grande no passado, embora ainda não pare sempre, que é aquela coisa, né, aquele mantra dele de vocês precisam se virar e dar um jeito, e a galera tem entendido isso, e tem encontrado alternativas quando se vê, né, pressionado, quando se vê contra a parede durante os jogos. Então eu acho que as movimentações feitas na off-season, elas foram difíceis para os torcedores, né, porque perder o Marcus Smart para muita gente é muito difícil, ainda é muito difícil, mas foram, racionalmente pensando, foram movimentações que podem ter determinado um possível título do Boston Celtics. E assim, eu vou fazer as minhas críticas ao time e ao que eu tenho para dizer. O Boston Celtics, com exceções, óbvio, ele sempre foi um time muito... A cidade, né? Aquela questão do blue collar, né? Uma cidade de trabalhadores, de pessoas mais sóbrias no sentido da paixão, assim, pelo jogo e tudo mais. E muita gente fala que falta pro Boston Celtics aquela fúria,
aquele fogo que se acende muitas vezes, mas não sempre, né? E para mim, o Jason Tatum tá, de fato, fazendo uma temporada maravilhosa. Só que a pior característica para mim do Jason Tatum, Drica, é ser muito fã do Kobe Bryant. Porque Ah, Jason Tatum não é Kobe Bryant, não será. E as pessoas, os jogadores, aquela pessoa que nem joga, né? Eu sei que eu não jogo, mas de certa forma os jogadores precisam desvincular a ideia do Kobe Bryant ao próprio jogo deles. Às vezes o Tatum faz coisas que ele poderia fazer de forma muito mais fácil, mas ele emula muito o comportamento do Kobe Bryant, né? E é eu nítido, gosto né? muito, é nítido, né? É Eu nítido essa gosto muito de ver Jason Tatum jogar. E os melhores jogos de Jason Tatum são quando ele faz o óbvio. E o que bate ele pra pode dentro. fazer. Exatamente. Quando ele não quer fazer firula, ele só quer vencer. Que é a mentalidade que o Kobe tinha também. Só que o Kobe tinha uma habilidade absurda e conseguia fazer outras coisas mais. A gente tá falando de Kobe Bryant, pra muita gente o melhor jogador da história da NBA. É difícil emular um jogo nesse sentido. Então, é legal que você pega as coisas boas, mas o Jason Tatum tem potencial para ser um tipo de jogador totalmente novo, que não existe. E você não consegue criar dentro de você uma coisa totalmente nova se você quer o tempo todo emular outro jogador, né? Eu acho que com a maturidade o Tatum tem entendido isso melhor. Só fazer um parênteses nisso que você falou. É uma crítica muito grande, né? Dos torcedores do Celtics. Enfim, pra mim, foda-se. Deixa ele ser. Pode amar o Kobe Bryant quanto ele quiser. Pode usar a porra roxa lá quando joga com o Lakers. Tanto faz, desde que ele continue no Celtics jogando bem. Mas esses dias em uma entrevista perguntaram pra ele, né? Até sobre a questão do MVP. E eu acho que talvez isso responda um pouco dele estar começando a mudar essa mentalidade dele, né? Ele falou que, beleza, né? Se eu jogo como MVP, se eu vou ganhar MVP ou não, mas o meu foco nesta temporada é jogar para vencer, para levar o Boston Celtics ao título. E eu acho que ele vem evoluindo nesse sentido de incorporar de fato o papel de franchise player e entender que ele precisa jogar para fazer o time vencer. E eu acho que em alguns jogos, vários jogos, aliás, alguns a gente não vê isso, mas em vários jogos, muito mais, eu acho que ele vem evoluindo isso, a gente vê isso. Quando eu acho que ele consegue entender quando esse jogo dele mais semelhante ao Kobe não está funcionando, ou quando alguma coisa não está funcionando, e ele parte para fazer o óbvio, né? Que é bater para dentro. É muito difícil parar o Jason Tatum dentro do garrafão. Ele tem um jogo de pés e de corpo muito difícil de marcar. Então, quando ele percebe que a coisa tá difícil em outros, né, em outros movimentos, ele parte para fazer o óbvio e faz o Celtics vencer. Várias vezes a gente vê ele passando 2, 3 quartos teimando em fazer alguma coisa que não tá funcionando, e no quarto período ele vai lá, faz o óbvio e faz o time vencer. Então eu acho que ele tem entendido isso cada vez mais para fazer o Celtics chegar ao título, e não necessariamente ele ser um jogador foda e o time não chegar lá, como tem acontecido, porque desde que ele e o Jaylen Brown foram draftados, o Celtics chegou em praticamente todas as finais de conferência, pelo menos. Então eu acho que ele tem começado a entender esse papel dele e como ele pode ser fundamental para fazer o Celtics vencer o título. E uma característica que não existe em muitos times, pelo menos não dessa forma, é a questão da competição entre o Jason Tatum e o Jaylen Brown. Uma competição que para mim é muito saudável e positiva, porque eles não se prejudicam dentro de quadra para um ser melhor que o outro. Eles super se respeitam, a gente sabe que não são melhores amigos, né, mas se respeitam, mas é óbvio, existe, acho que uma certeza dentro de mim e de qualquer pessoa competitiva, que um quer ser melhor que o outro, que um quer ser a cara desse time. Apesar de ser óbvio hoje que é Jason Tatum, o Boston fez de tudo para manter o Jaylen Brown no time e sempre deixa claro que é uma grande prioridade. Então, é um time que tende a melhorar, e é um time que tem paciência para fazer isso. Em quantos mundos o Lakers teria mantido esse time, esses dois jogadores aí por 4, 5, 6 temporadas, que é o caso do Boston Celtics, indo para a final e caindo, indo para a final de conferência e caindo, chegando até quase lá e não conseguindo. Eu não consigo ver em nenhum mundo o Lakers tendo essa paciência. Eu acho que essa é a grande virtude do Boston Celtics. Pode dar certo, como pode não dar. Mas também, de novo, é muito difícil falar que
o que dá certo é só o que ganha, porque cada temporada só um vence 29, são fracassados. Então, tem muita coisa que já deu certo nesse Boston Celtics. Esse Celtics se mantém competitivo há muito tempo por conta deles dois. Então, não me preocupe, eu acho, sinceramente, que Boston Celtics está preparado. Se não foi nas 2 últimas temporadas, assim, mais agora ainda. Se ganha a experiência de um jogador muito jovem. Hoje o Tatum é líder aí em pontos dos últimos playoffs, quebra muitos recordes durante o playoff, mas precisa se ater a vencer, como você falou, e espero que nessa temporada isso esteja muito claro dentro da cabeça dele durante os playoffs. Mais algum ponto ou vamos falar lá do fundo do poço, que a gente tá falando muito do topo, né? Eu só queria complementar essa questão dos Jays, né? Eles são amigos, ponto. Não são melhores amigos de frequentar a casa um do outro, enfim. Mas é como você falou, eles se respeitam muito. E sempre quando rola algum, né, bafafá de vão trocar o Jaylen Brown, né? Sempre, coitado, que os dois sempre falam, né? Que um melhora o outro. Eu acho que os dois se complementam. Eu acho que essa é a palavra correta, né? Vários jogos a gente vê aí os Jays combinando para 60, 70, 80 pontos. E existe essa paciência e esse entendimento, tanto, né, de Brad Stevens como Joey Mazzulla, como do elenco como um todo, de que os dois são a base do time. Os dois. Não à toa, né? O Jaylen Brown tem o maior contrato hoje da NBA, que vai ser superado já na próxima aí, né, leva de renovações, mas é porque entende-se que um precisa do outro. E eu realmente acho que um precisa do outro. O Jaylen Brown precisa do Tatum e o Tatum precisa do Jaylen Brown, porque os dois se puxam para cima e porque quando um não tá bem, o outro assume a responsabilidade. Eu acho que isso é fundamental. Por isso que amo tanto times que têm essa paciência. Por isso que eu gosto do OKC, por exemplo, que tem essa paciência de entender que os jogadores podem evoluir juntos, né? São construídos dentro da franquia. E eu concordo com você, eu acho que o Celtics está pronto para ser campeão. E eu acho que essa experiência dos últimos playoffs, da derrota para o Warriors, da derrota para o Heat, tornou esses jogadores jovens, né, Jason Tatum, Jaylen Brown, o próprio Peyton Pritchard, deu uma casca para eles que Drew Holiday já tem, que Derrick White, por mais que, né, não tenha sido campeão, tem essa experiência, né? E eu acho que esse elenco formado está pronto para ser campeão. Não estou dizendo que vai ser, espero que seja, né? Obviamente. Mas chegou num nível que pode colocar o anel no dedo e aí a gente vai ver o que os playoffs e o que os jogos vão dizer, né? Porque tem muitos fatores aí. Tem saúde de jogadores, tem evolução das outras equipes, tem trade deadline chegando, então muitas coisas ainda podem influenciar, mas hoje eu diria que sim, o Celtics está pronto e pode sim ser campeão. Vamos falar do fundo do poço para fechar nosso episódio? Bora! Então bora lá. O Gabriel Garcia mandou a seguinte pergunta, Agatha. Você que gosta mais de assistir esses times aí do fundo do poço, pode falar com mais Pior que eu assisto mais os times ruins do que os times Eu sei. Perguntando qual foi o diferencial do Houston Rockets e do Orlando Magic para conseguir uma temporada positiva que o Detroit Pistons ainda não conseguiu chegar. Só para atualizar aí, né? Deixa eu até abrir aqui de novo a classificação, né, da NBA. O Orlando Magic hoje é o 8º colocado no leste com uma campanha de 22-18. O Detroit Pistons, né, coitado, tem 4 vitórias e 36 derrotas, né? Conseguiu bater o recorde aí de sequência de derrotas na história da NBA. E o Houston Rockets, lá no oeste, é o 11º colocado, 19 vitórias e 20 derrotas. Esse é o cenário aí desses 3 times envolvidos na pergunta do Gabriel. Eu vou passar rapidamente e daí eu vou deixar para você, tá, Agatha? Sim, senhora. Eu acho que o Houston Rockets, a gente já falava do Rockets na off-season, que é um time muito interessante, com peças muito interessantes, que fez um bom draft, jovens jogadores que já são interessantes e têm um teto muito bom de evolução. E tem o fator Ime Udoka. Por mais que eu tenha ficado com raiva dele, que eu nem sei exatamente o que ele fez, mas enfim, afetou diretamente o meu time Garreiros.
é um baita jogador, é um baita treinador, desculpa. É um baita treinador que tem uma grande experiência, que evolui jogadores. A gente viu o que ele fez com o Boston Celtics na única temporada que ele esteve à frente do time. Claro que a gente tá falando de um Celtics mais preparado, mais pronto do que o Rockets, mas evoluiu demais. Por exemplo, Jason Tatum e Jaylen Brown, que continuam tendo um relacionamento incrível com ele. Então, o fator, de novo, a paciência de evoluir esses jogadores jovens, ter feito um ótimo draft e ter trazido um treinador que tem como característica, né, a potência defensiva, mas a evolução de jogadores está refletindo. Não estou dizendo que o Houston Rockets vai a algum lugar nessa temporada, mas é o que a gente acabou de falar, da paciência de entender que um trabalho precisa de tempo para começar a colher frutos, como foi o caso do OKC. Então, para mim, esse é o fator fundamental do Rockets, que também espelha um pouco do Orlando Magic, né? Que vem fazendo bons drafts nos últimos anos, que vem formando um time jovem e interessante, e que tá tendo essa paciência de entender que o time não vai sair de ser uma chacota para ser um time que vai brigar por alguma coisa do dia para noite. Não tô dizendo que não acontece no Detroit, inclusive o time que foi apontado como a Agatha ano passado como uma possível surpresa. Tem boas peças ali, mas eu acho que falta um pouco dessa construção de elenco para que o time comece a andar. Eu acho que foi até o Cade Cunningham que falou que o time não é tão ruim para estar fazendo essa temporada que tá fazendo. Então tá faltando alguma coisa aí nesse Detroit. E aí eu vou deixar você falar mais, porque é você que gosta de assistir esses times, Agatha. Eu me fascino pela evolução dos jogadores e quando eu gosto de um jogador e eu acho que o jogador tem potencial, eu gosto de assistir. Isso quase que invariavelmente significa que eu vou ter que assistir jogos de times que ainda não estão prontos, né? Vi de Spurs e Victor Wembanyama, mas ali você vê um caco de time e você vê um jogador completamente fora da curva, né? Esse Pistons é complicado. Acho que a gente começou perguntando se Darvin Ham era culpado, tinha que ser demitido. E de fato eu acho que no Lakers não tanto, mas Monty Williams é bastante responsável pelo que está acontecendo com o Pistons. Para mim, hoje é o técnico mais responsável na NBA, assim, pelo resultado, porque é um time jovem, um treinador precisa saber lidar com jogadores jovens, um treinador precisa enxergar algo um treinador precisa enxergar algo num jogador que ele ainda não viu, que ele acabou de entrar na NBA e não percebeu o que ele é capaz de fazer, e o Monty Williams não tá tendo nem essa capacidade, nem a capacidade de entender e dar o tempo de alguns outros jogadores se desenvolverem dentro de quadra. Quando você tá falando de jogadores de 19, 20 anos, não adianta só colocar o cara para treinar no canto e não dar experiência de quadra para esse jogador, né? E cobrar dele evoluções que só se tem no jogo de verdade. E aí a gente consegue citar muitos deles dentro desse contexto. Que não conseguiram evoluir da forma que se esperava deles. E digo mais, o Pistons ainda recebeu outras coisas, né? Além daquilo que draftou outros jogadores que foram draftados muito altos. Por exemplo, o Marvin Bagley, que agora tá indo para outro time de novo, foi a segunda pick daquele draft do Luka Doncic, do DeAndre Ayton, e já está indo embora também. Recebeu agora James Wiseman, a pick 2 do Warriors, para compor elenco, mas nos últimos anos, se a gente começar de 2018, Drica, recebeu o Bruce Brown, que foi campeão ano passado pelo Denver Nuggets, Killian Hayes, Cade Cunningham, Jaden Ivey, o Marcus Sasser esse ano, o Alsar Thompson também, jogadores que não conseguem vencer. E é muito difícil você falar que talentos como esses, em picks tão altas, com prognósticos tão altos, não consigam entregar um resultado um pouquinho melhor. Ninguém tá falando assim, vamos para o play-in, né? Como estão os outros dois times. Mas sejam competitivos na medida do possível. Criem táticas de jogo para cada time que mostrem que vocês têm a capacidade de pelo menos demonstrar uma resistência, né? Mostrem que, sei lá, vocês estão sentando quando não tem jogo, assistindo vídeo dos outros times e tentando ser melhores. E por isso que, para mim, passa muito pela responsabilidade que tem o Monty Williams nisso.
de pegar esses caras na mão e criar um sistema em que eles consigam, se não vencer, extraírem o máximo deles para vencerem no futuro. E hoje eu não vejo. Você pega, por exemplo, Drica, você pega arremesso de 3 desse time do Pistons. O Pistons só tem de arremessador de 3 mesmo o Bogdanovic, né? Bojan Bogdanovic. Então a gente tá falando que não tem um shooter de elite aí. O Bogdanovic tá chutando 39%. O Cade Cunningham tá chutando de 3 pontos, 33%. Kylian Hayes tá chutando 27%. O Joe Harris, que veio do Nets e era um baita arremessador lá, tá chutando 34%. É uma sequência horrorosa de porcentagens absurdas de 3 pontos. Então aí você exclui hoje a maior arma da NBA, né? Jogar dentro do garrafão. Isso levando em consideração que você draftou vários armadores nos últimos anos. E aí você vai pro garrafão e o garrafão foi um catadão no fim das contas, né? O James Wiseman não foi draftado, o Pistons por muitos anos optou em jogadores mais de armação dentro do draft. Aí trouxe o Wiseman e traz agora também o Ausar Thompson, que são bons jogadores excelentes nesse começo. O próprio Ausar Thompson, ele tem 6.8 rebotes por jogo e 8.2 pontos. Poderia estar pontuando mais. Poderia existir um sistema que favorecesse o jogo desse rookie, que é excelente. Foi draftado aí nas primeiras posições, né? E aí, de novo, tudo vai perpassar também pelos donos do time, os GMs. É uma cultura de um joga para lá, o outro joga para cá, e aí decisões erradas lá de cima, técnicos com decisões erradas, que ninguém toma responsabilidade de fazer algo para mudar. E hoje a gente está falando de um time que está em 26º no ataque, 28º na defesa. Net rating de 29, né? Tá em 29º. É o segundo pior time da NBA. E fica por pouco, assim, né? Por não ser o pior coletivamente, talvez seja mais sofrido de assistir do que o Spurs, porque o Spurs ainda tem um Wembanyama pra você ver alguma coisa. Então, pra mim é isso. Você tem um Houston Rockets que consegue extrair dos seus jogadores o máximo. E aí a gente tem duas situações, né? O Rockets não venceu por um tempo e aí agora traz um puta treinador, que é o Ime Udoka, apesar de todas as outras controvérsias, que muda a cara desse time. O elenco é praticamente o mesmo. Adiciona uma peça do draft desse ano, que é inclusive o irmão gêmeo do Ausar Thompson, mas se mantém praticamente o mesmo elenco, com a adição do Van Fleet, com a adição do Dillon Brooks, que eram jogadores que ninguém queria, e o Doga falou, traz pra cá que eu resolvo. E se encaixaram muito bem dentro desse esquema, e estão fazendo uma baita temporada, de novo, diante e apesar das limitações. Estão indo onde conseguem ir. Isso faz com que seus jogadores evoluam muito. O Alperen Sengun, Jalen Green, Jabari Parker, muita gente por lá. E a mesma coisa do Orlando Magic. O Orlando Magic acertou muito nos drafts. Chegou a errar também por algumas vezes, mas acertou muito e teve a paciência de criar uma cultura dentro desse Magic para voltar a vencer. E é isso que falta no Pistons pra mim. Responsabilizar aí quem tem que ser responsabilizado, porque é muito complicado responsabilizar jovens de 20 e 22 anos. Se fosse assim, o Oklahoma não estaria onde está, o próprio Memphis não teria chegado nas últimas temporadas onde chegou, e tem mais um monte de time nessa situação, né? Então, ali pra mim não é uma questão de jogadores, viu? Só fazendo um adendo, que o Rockets tem 2 derrotas apenas a mais do que o Suns. Pra gente ter uma noção do que tem sido essa campanha do Rockets, apesar de ser um time jovem, de estar com um treinador em seu primeiro ano, né, na franquia, enfim, tudo isso ainda tá ali, né, brigando pra chegar em algum lugar nesse Oeste, que não é fácil, né, Agatha? Então, é isso, eu acho. Falta paciência de um lado e falta entender como evoluir esses jogadores. Você estava falando sobre, né, a responsabilização
de quem precisa ser responsabilizado, e eu acho que é basicamente isso que a gente tá falando aqui durante todo o episódio, né? A gente tem que entender que as coisas não acontecem do dia pra noite, e apesar de Monty Williams ser um técnico absurdo, que a gente já havia defendido aqui de vencer o prêmio de técnico do ano antes dele ter de fato vencido, mas ele tem que entender onde ele está agora, né? É muito mais fácil você ser um baita técnico à frente de um Phoenix Suns, né? Ou enfim, você ser um baita técnico à frente de Boston Celtics, de Denver Nuggets, e você mostrar tudo que você pode fazer para ajudar jovens a evoluírem um Detroit Pistons, né? Então, acho que ele tem que entender onde ele está e o que ele precisa fazer nesse time. Porque, de fato, eu acho que eu vou endossar o que o Cade Cunningham falou. O time não é tão ruim assim. Não é, né, aquela maravilha. Mas ele não é tão ruim a ponto de ter batido o recorde de derrotas consecutivas na NBA, né? Então, acho que precisa ter uma responsabilização e uma conscientização do que precisa ser feito e em qual caminho deve seguir para que as coisas comecem a entrar nos trilhos. A temporada já foi pro brejo, obviamente, mas entender o que dali pode continuar para que o time comece a evoluir com paciência, como a gente tem falado aqui, para chegar em algum momento a ser um time que possa brigar por alguma coisa, nem que seja como um Orlando Magic agora que está no meio da tabela, né, Agatha? Algum apontamento a mais? É isso, Drica. A gente falou, só 5 perguntinhas, vai ser rápido. Uma hora de episódio. É isso, a gente tem que fazer mais demais. essas rodadas de perguntas e vou deixar até aqui, ó, você que ouve, vou deixar a caixa de perguntas abertas para vocês falarem qualquer coisa aí no final do episódio. Já pode ir abrindo aqui, ó, enquanto a gente fala, já vai clicando para responder a pergunta. Dá uma sugestão aí de um tema, ou faz uma pergunta. O que vocês querem ouvir, né? Exatamente, que a gente apareça aqui. Porque às vezes a gente pensa num tema que... Às vezes a gente não pensa em um tema que você quer ouvir, né? Porque é tanta coisa acontecendo na NBA. Então sugira aqui, sugira lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, pra gente, né? A Agatha também, tem muita gente que tem uma proximidade comigo ou com a Agatha também, sugira. E vamos lá que daqui a pouquinho tem All-Star. E depois do All-Star a gente sabe que aí o bicho pega de vez, porque aí trade deadline e aí é reta final de temporada regular, lembrando que ela termina em abril e depois teremos os adorados e esperados playoffs. É isso então, Agatha, a gente volta na semana que vem para falar de alguma coisa que a gente ainda vai decidir ou que vocês vão sugerir. É isso. Um beijo para todo mundo.